Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Filadélfia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mensagem do número 12. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Leitura da Bíblia, Apocalipse 3, de versículos 7 até 13. Nós chegamos dessa série de Quem Tem Ouvidos Ouça até a mensagem de hoje. Nós vamos fazer uma interrupção, porque semana que vem nós vamos iniciar a nova série já da Conferência Internacional de Setembro. Para dar tempo para a equipe que prepara o alimento diário, então nós vamos já iniciar no mês de agosto a mensagem 1 na semana que vem. E o tema geral, a partir da semana que vem, será a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Nós vamos abordar na próxima série as epístolas de João e também as epístolas de Pedro, para formarem 24 mensagens do alimento diário. E depois dessas 24 mensagens, nós voltaremos, no próximo intervalo, nós voltaremos para o que faltou, terminar da série Quem Tem Ouvidos, Ouça. Portanto, esta é a última mensagem por hora desta mensagem, desta série. Graças a Deus, antes de nós virmos para a reunião aqui, nós, na sala de comunhão, nós oramos e veja como é maravilhoso nós temos comunhão com os irmãos em cima da palavra, em cima do ensinamento dos apóstolos, e essa vida que Deus nos introduziu não é uma vida individual meramente, mas é uma vida coletiva. E essa vida da igreja maravilhosa, onde nós temos comunhão na palavra, muita luz surge, a compreensão fica mais completa. Por isso, irmão, nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos ruminar junto com os irmãos, falar uns aos outros, instruir uns aos outros, ensinar uns aos outros, para que a luz maior venha para nós, para a nossa compreensão mais completa da palavra. E essa manhã, então, uma hora que nós tivemos na sala, em comunhão, me veio luz, graças a Deus, a imersão da palavra no item 1. Vocês podem acompanhar, vocês têm aí, nas suas mãos. Na primeira igreja levantada, os irmãos eram pautados pela circulação da vida de Deus, mediante a comunhão no ensinamento dos apóstolos. Assim Deus conseguia direcionar e governar a sua igreja por meio da palavra. E esse foi, na verdade, na degradação, foi o primeiro tiro dado pelo maligno, um tiro certeiro que derrubou a palavra que governava a igreja. E o segundo tiro certeiro foi, aqui no item 2. Temos os libertado da obra dos nicolaítas, do sistema clerical, do amor pela posição e disputa pela primazia. Agora, servimos uns aos outros em amor. Graças ao Senhor, não seguimos mais a estrutura de poder do mundo, mas como membros do corpo de Cristo, todos podemos funcionar.
Então esse é o segundo tiro que Satanás deu, depois que derrubou a palavra que governa a igreja ficou sem governo, então se instituiu episcopado, o governo dos bispos, e dessa forma foi introduzida a hierarquia na igreja, e com a hierarquia na igreja estimulou-se o que há dentro do homem caído, que é a luta pela posição e também de gostar de exercer primazia, de ter poder, né, e de ganhar fama na igreja. Então esse foi o segundo tiro certeiro. E o terceiro, está no terceiro item, é legítimo ter riquezas materiais, mas podemos tomar cuidado para que o dinheiro não domine nosso coração. Não é pecado ter posses, mas os bens não nos podem aprisionar. O dinheiro passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Senhor, permanece eternamente. E o quarto ponto é um complemento. Se mantivermos nosso ego ativo, almejando sempre uma posição de destaque, de honra, nunca lavaremos os pés uns dos outros, por isso renunciemos à nossa posição de honra para servir uns aos outros com humildade e sinceridade de coração. Bom, onde eu queria comentar a luz, né, que nós ganhamos foi que agora nós podemos entender por que é mais fácil para uma criança entrar no reino dos céus do que um adulto. Eu quero dizer para vocês que nós adultos tivemos muito mais oportunidades e tempo para sermos influenciados pelo sistema desse mundo do que uma criança. Uma criança ainda não tem muita influência do sistema em que nós vivemos nesse mundo. Por isso, em Mateus 18, Jesus fala, se nós não nos convertermos e nos tornarmos como uma criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Por quê? Porque, irmãos, nós nascemos nesse mundo já sistematizado por Satanás. Esse mundo está sistematizado e organizado porque não tem um governo em vida, isto é, governo de Deus. Tudo que não há vida para governar, há necessidade de organização humana, a necessidade de estrutura de poder e também a necessidade do sistema de recompensa. Você vai perguntar como? Nós que somos mais adultos, nós sabemos que já nascemos nesse mundo, e o nosso Senhor Jesus pediu ao Pai que não nos tire desse mundo, mas que nos livre do mal que há nesse mundo. Porque esse mundo está organizado, esse mundo, quem é o príncipe, quem reina, quem governa esse mundo sem vida é Satanás. O príncipe desse mundo é Satanás, e o mundo jaz no maligno. Então nós já crescemos nesse mundo e Jesus pede para que não nos tire desse mundo, porque nós temos que estar nesse mundo pregando o evangelho do reino, né, salvar as pessoas, tirar as pessoas também, né, da influência do sistema desse mundo. Então nós primeiramente precisamos estar livres do sistema desse mundo. Não sei se vocês percebem onde eu quero chegar. Então eu, que já sou adulto, eu passei por todo um sistema desse mundo de educação. Eu precisei me educar, eu precisei ganhar uma habilidade, eu precisei, né, ganhar uma profissão. E eu, depois que eu me formei, né, eu precisei lutar, né, pela posição melhor no mercado de trabalho. Então, por toda a minha vida, desde que eu me dei por gente, eu vivi dentro desse sistema, desse mundo de competição, de luta pelo poder, de luta de alcançar o topo para ter melhor remuneração, melhor posição social, etc, etc, etc. Então nós
estamos já moldados ao sistema desse mundo. E quanto mais você alcança, né, posições melhores, vem uma recompensa. É o sistema de recompensa. A remuneração é melhor. O dinheiro é a recompensa. Estou certo ou não? Então nós estamos acostumados, desde que nós nos demos por gente, nós vivemos desse mundo. Só que o Senhor quer restaurar o reino dele em vida. Quando ele criou as coisas, os céus e a terra, ele pretendia governar os céus e a terra em vida. Por isso ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou ao homem o espírito humano capaz de receber Deus em seu espírito. E colocou no meio do jardim a árvore da vida, para que o homem pudesse receber Deus como vida, e Deus então passaria a governar o homem através da vida de Deus, e através do homem, o homem dominaria essa terra para Deus. Só que inimigo de Deus se antecipou. Em Gênesis 3, uma serpente enganou Eva e assim abriu a porta para entrar o pecado no mundo por meio de um só homem. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, quando Adão transgrediu a palavra do Senhor, abriu uma porta para Satanás entrar nesse mundo. Ele então entrou através do pecado, através da morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E ele tomou posse, usurpou essa terra para si. É assim que aconteceu. Portanto, irmãos, embora nós vivamos nesse mundo, nós temos que ser libertados do sistema desse mundo. Como? Na igreja, em primeiro lugar. O governo na igreja é governo de Deus. E o governo de Deus é governo pela vida. E onde está a vida que governa a igreja? Está a vida, está na palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E o quê? O que mais diz do versículo 3? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, então, ao receber a palavra, você recebe a vida. E ao receber a vida, você recebe a luz. Portanto, irmãos, Deus queria governar o homem através da vida e através da palavra. Portanto, irmãos, graças a Deus, eu não vou perder muito tempo, eu preciso entrar na mensagem propriamente dita de hoje, mas eu quero dizer para vocês a luz que eu ganhei, né? Irmãos, nós pelo fato de nós termos mais adultos, vivido mais tempo na estrutura desse mundo, né? no sistema desse mundo, é mais difícil a gente se libertar desse mundo, né? Porque o mundo quer invadir a igreja, né? O mundo quer influenciar na igreja, tanto é que nos 19 séculos da degradação da igreja, porque o mundo influenciou a igreja. Tá? E agora nós estamos no retorno para a situação original, para a igreja em Filadélfia. Por isso, irmãos, o Senhor nos libertou, né? Graças a Deus, o primeiro ponto, do primeiro tiro certeiro que Satanás deu e derrubou, e hoje, irmãos, restaurou nosso amor pela palavra do Senhor, né? Que sai da boca de Deus todas as semanas, cada dia, hoje a exemplo das nossas crianças, a exemplo dos nossos adolescentes que amam a palavra de uma maneira simples, porque eles não têm todo aquele conceito do mundo, do sistema desse mundo. Então, na simplicidade deles, a palavra entra e a palavra opera. Por isso o Senhor tem feito grandes coisas por meio deles, e graças a Deus, o Senhor quer que nós, a exemplo deles, nos tornemos também simples, para saber que hoje Deus deseja governar a igreja pela vida.
E esse governo pela vida é por meio da palavra que sai da boca de Deus. E Deus, em cada época, usa um canal, usa um profeta, usa um apóstolo, né, para que essa palavra de Deus volte a governar a igreja pela vida novamente. Então, graças a Deus, nós, né, estamos nesse retorno, nessa restauração, para chegarmos no padrão da igreja em Filadélfia. Em segundo lugar, uma vez, irmãos, que nós nos libertamos de nossa própria capacidade de governar a igreja, de fazer a igreja, nós entendemos que a palavra de Deus tem um poder de governar a igreja, levar a igreja adiante e fazer a vontade de Deus. Portanto, elimina-se a hierarquia na igreja. Graças a Deus, o clericalismo, não há sistema de clero e leigos na igreja. Não há sistema de posição na igreja. Não tem quem é maior, quem é menor. Não tem luta pelo poder, luta pela posição, porque isso acontece no mundo. Por isso Jesus disse em Mateus 20, para aqueles 10 discípulos ficaram indignados, porque a mãe de Tiago e João tentou, né, não sei se eu posso usar essa palavra, subornar a Jesus, né, de colocar os seus 2 filhos, um à direita e um à esquerda, quando vier o reino dele. Mas Jesus falou, não cabe a mim fazer isso, mas no mundo, né, há governadores que governam sobre o povo, dominam sobre o povo, e os que têm autoridade exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim na igreja. Não é assim entre vós. Não há governadores que dominam sobre o povo. Não há o clero que domina sobre o povo leigo. Mas todos devem funcionar como membro do corpo de Cristo. Graças a Deus, irmão, o Senhor está nos trazendo esse retorno. Estamos voltando, né? Hoje todos podem funcionar como membro do corpo de Cristo, e todos nós, irmãos, temos como funcionar. Nós temos a palavra e temos comunhão na palavra, nós temos a imersão, folhinha de imersão que sai para todos nós, nós temos as notas, nós temos, né, os adolescentes que nos ajudam na imersão, na transcrição, nós temos os capitães que estão alinhando as tropas, né, para focar como raio laser em um só propósito. Nós temos os intendentes, os irmãos adultos, todos estão funcionando na igreja. Que coisa maravilhosa. O Senhor trouxe esse retorno, né? Isso tudo, na verdade, está em Atos capítulo 2, versículo 42. Uma simples palavra diz assim: e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, essa simples palavra já nos faz retornar, né, a esses 2 pontos que Satanás deu 2 primeiros tiros certeiros. Quer dizer, então nós voltamos a esse princípio. Nós hoje perseveramos no ensinamento dos apóstolos. Nós cremos que o Senhor, né, precisa nos dar a sua palavra rema a todo tempo. É ou não é? Nós hoje entendemos que nós somos um corpo de Cristo vivo. E um corpo, para se manter vivo, precisa ter suprimento a todo instante. Não é um suprimento que foi dado 20 séculos atrás. Não, é o suprimento instantâneo. Nós precisamos de suprimento de nutrição, precisamos de suprimento de oxigênio, não é isso? E esse suprimento instantâneo e a todo instante vem por meio de quê? Por meio da palavra. Então, nosso Deus não pode ser um Deus que falou há 20 séculos atrás. Ele tem que continuar falando. Ele tem que ter boca para continuar falando. Ele usa homem para continuar falando, né? Aqui, como em Hebreus capítulo 1, o Deus Pai tem falado de muitas maneiras, né, por meio dos seus profetas, aos pais. E hoje ele continua falando pelo Filho de Deus. E Jesus Cristo hoje tem os seus canais
que continuam usando primeiro Pedro, depois a Paulo, depois a João. Quer dizer, ele continua usando os canais para Deus poder falar. Por quê? Essa circulação de vida no corpo de Cristo não pode parar. Se parar, a gente morre. Não é? Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor continua falando através da palavra rema. E a palavra rema, ela é toda baseada na palavra logos. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E Deus nos revela através da Bíblia. Através do seu Espírito, Ele dá revelação, né, para o canal que Deus quer usar. E essa revelação, na verdade, vem da palavra logos e se transforma na palavra rema, instantânea. E essa palavra, irmãos, é o ensinamento dos apóstolos. E a igreja, cabe à igreja fazer o quê? Ter comunhão nessa palavra. E a igreja tendo comunhão nessa palavra faz com que todos os membros funcionem. Então, irmãos, não tem hierarquia. Não tem quem dita as regras. Quem dita as regras é o Senhor, através da palavra. E nós todos somos praticantes da palavra, da voz do comando, que vem pela palavra, né? Todos nós. Irmão, eu recebo ordens. Quem dá ordem é o Senhor. E todos nós, em cima da comunhão, nós passamos a funcionar. Assim, irmão, o Senhor nos libertou desses 2 tiros. Certeiro, o Senhor restaurou esses 2 tiros. E qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto, irmãos, é a riquezas materiais. Tá? Então, graças a Deus, também em Atos 42, versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha só que coisa maravilhosa. O impacto da geração da igreja no dia de Pentecostes foi tão grande, tão grande. Você imagina, num dia normal qualquer, em Jerusalém, de repente chega o dia de Pentecostes, que no passado eles celebravam aquelas festas que Deus mandou no Antigo Testamento, religiosamente, não é isso? Nada de novo acontecia, mas de repente, depois que Jesus morreu, né, ressuscitou, e naquela sequência, no dia de Pentecostes, alguma coisa extraordinária aconteceu em Jerusalém. Não é isso? De repente, houve o quê? Houve derramamento do Espírito, né, sobre aqueles 120 galileus que estavam ali. Né? Galileus nós compreendemos que são pessoas mais iletradas, não são pessoas cultas, certo? E de repente o Espírito desceu sobre eles, cada um deles, como língua, e eles passaram a pregar o Evangelho em idiomas que eles não sabiam falar. E de repente, vamos supor hoje, de repente, né, nós aqui que não sabemos italiano, não sabemos alemão, não sabemos falar, né, como é que é? Qualquer outra língua mais difícil, de repente nós passamos a pregar, né, para os judeus que vinham daquelas terras, não é isso? E na língua deles. E isso impactou Jerusalém toda, né? Então, aí Pedro levantou com os 11, pregou uma palavra e, né, 5.000 homens foram salvos, né, foram batizados. Quer dizer, aquilo foi uma coisa estrondosa, uma coisa que mexeu com Jerusalém. Então, aí os que foram salvos perceberam que Deus os introduziu numa nova espécie de nova sociedade, né? Eles foram introduzidos numa nova maneira de viver. Eles foram introduzidos na igreja, e a igreja é algo celestial, é espiritual, não pertence a esse mundo. Na verdade, irmão, nesse primeiro tempo eles se libertaram do mundo. Eles não se importavam mais com hierarquia, não se importavam mais em seguir pela capacidade humana, mas eles passaram a perseverar, né, na comunhão do ensinamento dos apóstolos. E com relação ao dinheiro também eles se libertaram. Ninguém falou para eles fazerem isso. De repente, cada um foi vendendo suas propriedades e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, então,
né, administravam aquele dinheiro e davam para cada um conforme cada um tinha necessidade. E assim que aconteceu, irmãos. Eu não quero dizer que esse sistema de todo mundo viver em comum, né, não funcionou, mas o princípio, é importante a gente saber, esse princípio tirou-os do domínio do dinheiro. Eles se libertaram do dinheiro. Né? Eu tenho propriedade, mas eu não dou valor mais para ele. Eu vendo, os apóstolos sabem o que fazer, certo? Vão para avanço da obra do Senhor. Irmãos, é isso que Deus quer. Vocês não sabem o quanto, ou sabem, né? O quanto dinheiro exerce de poder sobre o homem. O dinheiro exerce domínio. O dinheiro domina o homem. É ou não é? Por dinheiro, você já viu irmãos se matarem. Por dinheiro, você já viu filho e pai, né, se matarem. Por dinheiro, os herdeiros brigam, né, na justiça por anos a fio, não é isso? E viram inimigos por todo o resto da vida. Irmão, o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, nós, a igreja tem que estar fora desse domínio. O dinheiro não pode exercer poder sobre nós. Por isso, uma melhor maneira da gente se libertar do dinheiro é viver a vida da igreja celestial. E por isso, irmãos, o Senhor tem feito milagres entre nós com investidores do reino, né? E muitos estão participando da obra do Senhor, a obra na África, a obra na Coreia do Sul, né? A obra na Oceania, na América Central, né? Na África, sabe? E nós vamos ainda daqui a pouco, né? Vários irmãos vão ter que voltar para a África do Sul de novo, para preparar para a conferência em outubro. Irmãos, o Senhor está fazendo grandes coisas entre nós, mas o Senhor está suprindo recursos por meio dos homens, e que somos nós. E nós estamos sendo libertados do dinheiro. Será que todos nós vamos ficar mais pobres? Hein? Vai ficar mais pobre porque você oferta? Tenho certeza que não. Quanto mais você é fiel no pouco, o Senhor vai confiar mais nas suas mãos. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, o importante é a gente se libertar do mundo totalmente. E graças ao Senhor, o Senhor tem caminho entre nós para prosseguir. Tá, então, essa é a luz que eu ganhei. Quanto mais adulto, mais nós ficamos mais influenciados pelo mundo. Nós vivemos mais anos de vida nesse mundo, mais difícil a gente se libertar. Graças ao Senhor, as crianças estão nos ensinando a libertar-nos desse mundo, né? E graças ao Senhor, a igreja está se libertando, né? Está se libertando, tanto é que o Senhor está nos abençoando, né? Esse CIAP São Paulo, em Jundiaí, né, é a prova disso. Faz vários meses, para não dizer quase um ano, né, eu pedi para os irmãos aqui procurar um CIAP que fique mais perto da capital e também do interior de São Paulo, na linha da rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera. E os irmãos foram procurando e não achava. E hora que nós abrimos também para os irmãos do interior de São Paulo, né, o Senhor acho que queria fazer com que não houvesse mais essa divisão São Paulo, capital e interior. E quando os irmãos do interior de São Paulo também se engajaram e junto conosco nesse encargo, rapidamente, irmãos, isso acho que menos de um mês, né, tudo aconteceu, né? Eles se engajaram junto com nossos irmãos, acharam essa propriedade e já negociamos e já vamos dar entrada no final desse mês, que faz poucos dias, né? Que dia que é o dia da entrada? 31 é que dia de semana? Quarta-feira. E na quarta-feira nós vamos dar entrada, vamos já assumir, né, aquele lugar, já vamos fazer algumas pequenas reformas que precisam, o telhado está um pouco, né, precisando de uma reforma, e nós ainda estamos vendo, talvez para alojar 100 ceapistas, precisamos melhorar um sistema ainda de água, suprimento de água, nós estamos vendo isso, poços semi-artesianos, talvez reforçar, e também sistema de esgoto, né, nós não queremos poluir
né, fazer um sistema de esgoto, quer dizer, tudo isso nós estamos vendo, né, e nós queremos já começar ali nesse lugar com 40 ceapistas. Portanto, né, você tiver alguém, também quem estiver nos ouvindo, quiser participar, é uma honra participar da primeira turma, né, dos 40, é número limitado, 40 ceapistas nessa primeira turma, tá? Então podem se inscrever mais rapidamente, que nós vamos avançar na obra do Senhor, tá bom? Amém. Vamos entrar na mensagem? Ó Senhor Jesus, eu tive que gastar, né, esse tempo todo, mas valeu a pena, né? O Senhor, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está nos levando para outro nível. Uma vez libertado, irmãos, do sistema desse mundo, a igreja vai dar muita liberdade para o Senhor avançar, não é isso? Nós vamos avançar também com liberdade. Por isso eu digo, Paulo em Gálatas capítulo 1, não é isso? Dê uma olhada, Gálatas capítulo 1, logo de cara, né? Paulo fala, Senhor Jesus, Gálatas capítulo 1, não é isso? Logo de cara, versículo 4, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmão, nós somos salvos, redimidos e colocados na igreja como membro do corpo de Cristo, e nós não podemos ficar com raízes no mundo. Essas coisas, irmãos, essas raízes nos atrapalham essa vida, né, da igreja em ressurreição, em outra esfera da espiritual, a esfera celestial. Por isso, irmãos, nós precisamos nos desarraigar, arrancar as nossas raízes no mundo. Aí o Senhor vai ter caminho para nós, irmãos, seguimos fazendo a vontade do Pai, até trazer o Senhor de volta. Bom, essa é a nossa esperança. E eu vou voltar para a carta à igreja em Filadélfia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo de 7 até 13. Né? A descrição da carta à igreja em Filadélfia, irmãos, é a descrição de uma igreja que, como Deus, na condição que Deus deseja. Então, é um padrão para nós, né, lutarmos para chegar lá, tá? E, ao mesmo tempo, também descreve a nossa condição atual, tá? Então, aqui diz, vou ler versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Bom, primeiro eu preciso descrever para vocês a palavra Filadélfia, que é Filadélfia em grego. Filadélfia em grego, irmão, significa amor fraternal, amor entre os irmãos. E nós sabemos, irmãos, que Deus é amor. E vamos ver, 1 João, que nós vamos estudar esse semestre, 1 João capítulo 1, capítulo 4, né? Vamos dar uma olhadinha rápida. 1 João, Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 8. Como diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, irmãos, nosso Deus, ele é amor. E Deus é amor aqui, é o amor ágape, o amor que só Deus tem. É o amor ágape, é o amor de Deus como a origem do amor, como a fonte do amor, né? Então, ele é amor porque
a natureza de Deus é amor. Né? Deus, se você quer conhecer a Deus, irmão, Deus é simplesmente o próprio amor. Deus é amor. E esse amor é a sua natureza e a sua essência. Por isso, irmãos, Deus deseja encher a sua igreja com a sua vida e com a sua natureza. Mas qual é a maneira prática que Deus enche a igreja com a sua vida e com a sua natureza? É por meio da palavra. Tá? Tenha sempre isso em mente. Por isso, em Efésios 1, versículo 13, ali deixa-nos claro que a palavra do Evangelho que nós pregamos e também nós ouvimos e fomos salvos é a palavra da vida, né? Palavra da verdade. Dá uma olhada aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, o evangelho que nos salvou é a própria palavra da verdade. E essa palavra da verdade traz, acreditem, o próprio Deus como o amor para nós. A palavra da verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. E Deus é o único Deus verdadeiro. Tá? Eu ainda vou falar um pouco melhor sobre isso. E dessa maneira, eu tenho insistido muito, irmãos, em Efésios 3, não é isso? Porque eu gosto de usar Efésios 3, eu não quero que isso seja apenas uma doutrina entre nós. Né? Deus deseja... Bom, vamos já para isso. Né? Deus é o único Deus verdadeiro. Por isso que essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Tá? Então vamos lá já para João. Vou mudar um pouco o meu script aqui. Né? Vamos para João 17. Como diz o João 17, versículo 3? Hein? Quem é a fonte da verdade? Né? Capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti quem? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nosso Deus, irmãos, é o único Deus verdadeiro. Em outras palavras, fora dele não há verdade. Ele é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou, se ele foi enviado por único Deus verdadeiro, quem é Jesus Cristo? João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele foi enviado pelo único Deus verdadeiro. Ele foi enviado, ele é a própria verdade, ele é a própria vida, né? E ele é o próprio caminho para o homem se chegar ao Deus verdadeiro. Então, irmãos, essa verdade vem do único Deus verdadeiro, então precisa nos dispensar a própria verdade de Deus. Por quê? Porque, irmão, depois que o homem caiu, o pecado, por um só homem, entrou no mundo. E pelo pecado, a morte também entrou, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. Todos nós, irmãos, assim que nascemos, já nascemos pecadores. E nós já nascemos nesse mundo do pecado e da morte. Mas, graças a Deus, um dia, o evangelho da nossa salvação chegou até nós. Esse evangelho da nossa salvação fez com que nós crescêssemos
em Jesus e nós crescemos na palavra da verdade. Então, a verdade passou a atuar em nós. Então, aí veja a nossa condição. Quando nós cremos em Jesus, o nosso espírito foi regenerado. Nosso espírito foi santificado e Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículo 12. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a nossa alma ainda está carregada dos elementos do velho homem. Concorda comigo ou não? A alma está carregada dos elementos da mentira, da falsidade, porque nós desconectamos do Deus único verdadeiro. E nós nos conectamos, João capítulo 8, 44, ao pai da mentira. Nós nos conectamos a quem não se firmou na verdade e nele não há verdade. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, que é Satanás. Então a nossa alma está carente da verdade. Estou certo ou não? Cheio de vazios, vaidades, por isso que no nosso pensamento só há vaidade nos nossos pensamentos. Então Deus, a partir do dia em que nós somos salvos, Ele passou a fazer um trabalho por meio de Cristo. Que é o quê? Que é de nos encher com a verdade. Nós carecemos da verdade, cheio de vazios em nós, cheio de vaidade, cheio de mentira, cheio de falsidade. Então Deus está nos enchendo com a verdade. Por isso que a verdade, irmão, está nos santificando. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, né? A verdade veio do verdadeiro e nós estamos sendo santificados pela verdade. Onde está isso? João 17 também. Dê uma olhada. Em João 17, não é isso? Jesus então ora ao Pai, tá? Versículo 14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha como o mundo é um item importante para a gente se libertar, né? Não peço que os tires do mundo, porque nós precisamos pregar o evangelho ainda no mundo, né? Vamos pregar o evangelho do reino, trazer muitas pessoas para a igreja, para esse outro reino em vida, né? Então nós precisamos estar no mundo ainda, só que precisamos nos livrar do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Tá bom, não ser do mundo é no aspecto negativo, precisamos libertar do mundo. Mas agora no aspecto positivo, o que nós precisamos fazer? Por isso o versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então já que nós estávamos imundos ao mundo, nós estávamos ligados ao pai da mentira, e o Senhor nos salvou, nos resgatou de volta para Ele, e Ele quer o que? Nos santificar. O pecado entrou no mundo, e nós nos livramos do mundo, e nós precisamos ser santificados, porque a vida de Deus é uma vida santa. E qual é a maneira de sermos santificados, irmãos? É sermos santificados na verdade. E quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, é isso que o Senhor está fazendo entre nós. E Efésios 5 ainda, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, como Deus consegue nos santificar pela verdade? É pela lavagem de água pela palavra. Então, que é lavagem de água pela palavra? A palavra de Deus, irmãos, entra na igreja como a água da vida. E essa palavra entra como água para a circulação de vida entre os membros do corpo de Cristo. A palavra que Deus fala através dos apóstolos, irmãos, é a palavra que circula entre nós como água. E essa água vai trazendo vida para nós, vem trazendo a verdade para nós, mas também nos lava. Nos lava de quê? Nos lava,
do pecado, da morte, nos dava da vaidade, nos dava da mentira, da falsidade, nos dava dos elementos do homem caído, né, do ódio, de contenda, né, disputa pela posição. Ele está nos lavando tudo isso e está nos santificando pela verdade. Nós estamos cada vez mais, irmão, tendo a realidade de Deus em nós. Cada vez menos pecadores, cada vez menos falsidade, né? Nós estamos tendo mais realidade de Deus em nós, tá? Então, por isso que o Senhor que aparece à igreja em Filadélfia é aquele que é santo e o verdadeiro, tá? E a edificação da igreja, irmãos, eu não falei, no final das contas, não falei de Efésios 3, né? Ó Senhor Jesus. Efésios 3, esse processo não pode ser meramente doutrinário. Tudo que eu falei, irmão, até agora, não pode ser meramente um ensinamento morto, uma doutrina entre nós. Irmãos, através da circulação da vida, através de Deus nos santificar pela verdade, o que tem que acontecer em nós? Já que a vontade eterna de Deus é Cristo encabeçar sobre todas as coisas. E primeiro ele tem que encabeçar sobre a igreja. Então, para Cristo poder, né, encabeçar a nós, ele tem que encabeçar cada um de nós. Para ele encabeçar cada um de nós, irmãos, também é pela palavra. E por essa circulação da palavra, que nós fazemos imersão na palavra, essa circulação da palavra tem que resultar em alguma coisa prática. O que, por exemplo? Hein? Por isso que eu gosto muito de Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Quer dizer, o resultado, irmãos, de tudo isso que nós estamos fazendo, imersão da palavra, circulação da vida, né? E saímos junto a pregar o evangelho, né? E servimos junto no serviço, diversos serviços, irmão, tem que resultar em alguma coisa prática, real. O que tem que resultar? Irmão, Cristo tem que passar a habitar no meu coração e no seu. Isto é, Cristo precisa, através dessa circulação da vida, colocar a verdade em mim, colocar a santidade em mim. Isto é, Cristo precisa governar minha vida. Se eu falo bonito na igreja, faço imersão, grito de guerra, pulo com os irmãos, mas a minha vida não mudou nada, não é? A minha mente, emoção, vontade, né? Principalmente os adolescentes, né? Os adolescentes estão aqui fazendo imersão, fazendo dormir com Deus, acordar com Deus, mas depois continua rebelde contra sua mãe, contra seu pai, não é isso? Né? Então, irmãos, nós precisamos, alguma coisa tem que mudar em nós. Como vai mudar em nós? Cristo tem que governar a minha vida, governar a sua vida pela fé na palavra. Quanto mais pela fé, exercito a fé na palavra, mais realidade do governo de Deus tem que acontecer na minha vida. Tá? Estando nós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, o amor, nessa mensagem eu vou falar muito do amor. Irmão, o amor é a essência de Deus. O amor é a própria natureza de Deus. E todo o resultado da obra de Deus tem que ser o amor. Então, quando você começa a permitir que Cristo governe a sua vida, habitando em seu coração, pela fé na palavra, o que acontece? Começa a lançar as raízes, não mais no mundo. No mundo você, né, Deus arrancou as raízes do mundo, agora você precisa lançar raízes em quê? No amor de Deus. O amor de Deus. Por quê? Tudo que você quer construir uma casa, você não pode construir uma casa sem alicerce. Não pode construir uma casa sem fundação. Tá? Você faz uma casa qualquer, bonita, com material de construção de luxo, mas sem fundação, vai jogar tudo fora. Então precisa de fundação. Então, se Deus quer fazer uma obra
cujo produto seja o amor, ele então tem que lançar alicerce de amor, tem que lançar, né, a base, a fundação de amor. Por isso, irmãos, quando nós começamos a permitir que Cristo governe a minha vida, irmão, tem que começar a lançar raízes no amor. Porque todo o resto do trabalho vai ser de amor. Por quê? Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui não fala de quê? Eu tenho falado que é a dimensão de Cristo. Mas quem é Cristo? Cristo é Deus. E Deus é amor. Então, juntamente com todos os santos, irmãos, eu começo a entender, compreender qual é a dimensão desse amor. Irmão, esse amor é tão vasto, tão grande, é de outro, sabe, não é do mundo lógico, é do mundo espiritual. Então eu preciso, irmão, estar junto com todos os santos para compreender a dimensão de Cristo e que é a dimensão do próprio amor ágape de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Por exemplo, essa pequena comunhão que nós tivemos hoje de manhã. Quanta luz eu ganhei? Se não fossem os irmãos compartilhando, falando uns com os outros, eu não ganharia essa parte que eu ganhei, certo? Então, irmãos, olha como nós somos dos irmãos. Você sozinho, a sua compreensão é limitada. Mas junto com os irmãos, a sua compreensão é amplificada, ampliada, né? E você também, às vezes, junto com os irmãos, você consegue perceber, né, o quão, às vezes, impaciente eu sou, o quão intolerante eu sou. E servindo com os irmãos, né, o amor de Deus, a palavra de Deus me faz superar essas deficiências minhas. Eu passo a servir junto com os irmãos, pregando o evangelho, né? Os comportores sabem disso, né? Quem está aqui no PAC, né, essa semana, sabe disso. Como na rua, irmãos, nós dependemos totalmente do Senhor e dos irmãos. Às vezes as coisas começam a travar. O Senhor faz isso de propósito para você depender de outros membros do corpo de Cristo. Não é isso? Nós precisamos um dos outros. E através, irmão, dessas pequenas experiências somadas, irmão, nós vamos compreender a dimensão do amor, a dimensão de Cristo. Estou certo ou não? Não sei se você tem essa experiência, mas só essas pequenas experiências a gente vai conseguir compreender. Então, quem não sai, irmão, quem não sai na chuva para se molhar, né, não tem essas experiências. Vamos servir. Vamos sair para pregar o evangelho junto, né? Vamos para o CEAP. Vamos, sabe, vamos sair para a chuva, para se molhar, sabe? Aí você vai ter experiências maravilhosas. Quem fica só trancado em casa, né, não vai ter essas experiências. Vamos sair, vamos ter experiência, junto com os irmãos, junto com as irmãs, né? As irmãs, aliás, irmãos, fizeram um trabalho fantástico, né? E o Deus fica só me cutucando, olha só, que as irmãs, nós, né, no Congresso das Mulheres, nós apenas demos um suspiro de que estava faltando 200 mil reais para terminar o Espaço Pão da Vida. E eu não falei nada para elas, não pedi nada para elas, e elas em uma semana levantaram 200 mil. Olha o poder de mobilização que elas têm. Imagina se a igreja desprezasse essa força. Irmão, por isso que nós estamos no corpo. No corpo, irmão, todos são importantes. Todos têm a sua função. E agora no CEAP, precisavam levantar 550 mil para dar entrada já na quarta-feira, né? Na quarta-feira. As irmãs se encarregaram de lutar por 100 mil. Vários irmãos, várias irmãs, individualmente, né, ofertaram grande soma de dinheiro por Senhor para poder atender essa necessidade. E as irmãs juntas falam, nós não temos muita força individualmente, mas vamos juntar força, todas as irmãs juntas de todo o estado de São Paulo. E graças ao Senhor, irmãos, elas se encarregaram de levantar 100 mil reais
mas levantaram 200. Para poder fazer frente a essa entrada e também a reforma que nós vamos precisar fazer no CEAP. Irmãos, tudo isso é para você entender, você compreender junto com todos os santos qual é a dimensão. Vocês estão entendendo? Não, parece uma coisa pequena, mas eu estou saindo um pouco da minha limitação de compreensão, estou vendo o que o Senhor pode fazer. Essa é a dimensão de Cristo, essa é a dimensão do amor de Cristo. E o Senhor vai fazer infinitamente mais. Ele faz. Aí você vai conhecer a dimensão dele, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados ou preenchidos até toda a plenitude de Deus. Irmão, o que é preenchido com o quê? Preenchido com Cristo, preenchido com a verdade, preenchido com a santidade. Na verdade, irmãos, é preenchidos com o amor. O amor, Deus quer nos preencher com amor. Irmão, todo canto onde nós vamos, a igreja vai, irmãos, é amor. Amor para cá, amor para lá. Você acredita nisso ou não? Não somos uma organização humana. Por isso, irmãos, eu não ia falar isso, mas em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, aqui fala, né? Versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência ciência passará, mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Até então, irmão, tudo é em parte, em parte. A palavra profética também em parte, tudo é em parte. Mas quando Deus terminar o trabalho, nós vamos conhecer o que é inteiro, o que é perfeito. O que é o perfeito aqui? Né? Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E que é esse que é o perfeito? Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor, a maior destes é o amor. Então, o amor é a própria perfeição. O trabalho que o Senhor está fazendo entre nós, irmão, é de produzir. O amor de Deus é a provisão, é o fornecedor, né? Deus é o fornecedor do amor ágape. E Ele quer produzir o que entre nós? O amor fraternal. Sabe? No fim das contas, irmãos, a edificação da igreja, do corpo de Cristo, é um amor. E o amor é o perfeito, né? Por isso, irmãos, em Colossenses 1,14. 1,14. Onde está? Colossenses 1,14. Diz assim. 3,14, perdão. 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Irmão, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? Vínculo é aquele que liga, aquele que une, né? É o vínculo da perfeição. Se você tiver a versão da Bíblia, a Bíblia judaica completa, vai dizer assim, o amor é o que une com perfeição. O amor é o único que une com perfeição. Então, irmãos, o que nos edifica? Se o amor é o que une com perfeição, quando nós falamos da edificação da igreja, o que nos une? O que nos edifica? O que realmente me liga ao Ildeu, ao André, né, a outros irmãos? O que me liga realmente? O que dá liga? É o amor. Não são bons modos, não é o cavalheirismo, não é mas é o amor. Por isso, irmãos, nós precisamos do amor. E de onde vem o amor? O amor vem de Deus. É a essência de Deus, natureza de Deus. Mas Deus manda o amor por meio de quê? A palavra. Por isso, irmãos, em Efésios 4, né? Senhor Jesus, me ajude aqui a não sair da primeira página. Efésios 4. Por isso, irmãos,
versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Essa tradução, você tem que ir na versão King James atualizada. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então não há hierarquia. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não são o clero. São pessoas que o Senhor deu para a igreja para aperfeiçoar a cada um de nós. Em outras palavras, todos nós temos que funcionar como um membro. Cada um tem que funcionar como um membro. E nós precisamos desse aperfeiçoamento. Por isso, irmãos, estamos sendo aperfeiçoados para edificação. Então, o que é edificação? Acabei de falar. A edificação tem que ser com amor. Pelo amor, né? Sem amor, não há liga. Sem amor, não há conexão. Não há quem nos une. Quem une eu e você, irmãos, é o amor. Mas não é o amor natural, é o amor de Deus, amor ágape de Deus. Porque amor natural nem consegue unir marido e esposa, né? Por isso, irmão, nós precisamos do amor de Deus, né, que nos une. Aí, então, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, crescer em Cristo é crescer em amor, né? Crescer a partir de Cristo, o corpo cresce em amor. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, irmão, bem ajustado aqui, irmãos, é bem encaixado, bem encaixadinho, bem juntinho. E bem consolidado aqui significa bem unidos, não, fortemente, né? Unir fortemente as partes. Consolidado aqui, unir. E na verdade tem um sentido, irmão, de tecer, E você tecendo com fios que são a urdidura, fios longitudinais como urdidura, e os fios transversais como trama, você quanto mais, né, um tear é bem feito, você consegue compactar bem, você consegue unir bem, né? Tanto é que, sabe, o tecido que você usa, todo mundo está usando roupa, né? E tudo isso aqui é tecido. Para que o tecido seja um tecido resistente, esses fios têm que estar bem ajustados e bem consolidados, quer dizer, tem que estar bem unidos, fortemente unidos. Irmãos, aí se torna um tecido forte. Irmão, Deus está fazendo isso entre nós. Deus quer unir eu e você fortemente. Deus quer me ajustar com você fortemente. Mas, irmão, homem natural com homem natural não se ajusta. Graças a Deus, o Senhor está nos, né, santificando com a sua verdade, está nos unindo com o amor de Deus. Então, a igreja que é produto desse amor, né, só pode ser Filadélfia. A igreja em Filadélfia, tá? Então aqui diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Quem são as juntas? Juntas são aqueles que são capazes de ligar as duas partes. Você é aquele que promove inimizade, ou você é aquele elemento que liga? Irmão, nós precisamos ser os elementos que ligam, né? Vamos ligar os irmãos, né? Não seja aquele que, né, só causa intrigas na igreja, né? Causa conflitos. Você sabe aquele irmão falou de você, né? Sabe aquela irmã, ela fofocou sobre você, né? Sabe, não seja esses, né? Vamos ser as juntas que ligam as partes, né? Ligam as partes, tá? E segundo a justa cooperação de cada parte, as juntas ligam e cada parte coopera, né? E efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, não é maravilhoso isso? Por isso, irmão, a igreja em Filadélfia é para produzir para Deus, ainda Efésios 2, versículo 22, produzir o quê? No qual também vós, juntamente, estáis sendo
edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então como é que é? Nós estamos sendo bem ajustados, bem consolidados, unidos fortemente, irmãos, é para quê? Para nós edificarmos a casa para Deus, que é a habitação de Deus no Espírito, a Ele poder descansar por toda a eternidade. Por isso, irmãos, para a igreja ser do amor fraternal, o nosso Senhor é o santo e o verdadeiro. Deus quer uma igreja santa, porque Ele é santo. Levítico capítulo 20, versículo 7 fala: sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro 1,16, dá uma olhada, vai, dá uma olhada. 1 Pedro 1,16, como diz? Também isso, né? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmão, Deus é santo. Deus amou a igreja, Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Isso é Efésios 5, 25 e 26, eu já li. Por outro lado, Deus é o único Deus verdadeiro, está em João 17, 3, também já li. Por isso, irmãos, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é a coluna e a base da verdade. A gente sustenta a verdade e a gente é toda constituída com a verdade. Dá uma lida, 1 Timóteo 3,15. Senhor Jesus. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmão, nós estamos tão constituídos com a verdade que nós, como a igreja em Filadélfia, nós somos capazes de sustentar a própria verdade, né? E Cristo, né? Isso eu já li. Então, no jardim do Éden, irmãos, Deus ofereceu a árvore da vida para o homem receber a vida de Deus, para que com a sua natureza santa, Gênesis 1:9. No entanto, o homem preferiu a árvore do conhecimento, Gênesis 3:6, eu já falei isso para vocês. Pela sua obediência, então entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 5:12, já li isso. E o homem se desconectou do Deus verdadeiro e se conectou ao diabo, o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, está em João 8:44. Então, as obras da carne, irmãos, que o homem passou a produzir, então, está em Gálatas 5, vamos lá, Gálatas 5:19. Senhor Jesus. Gálatas 5:19. Então, o homem que não tem a verdade, né, se desconectou da verdade, o que o homem é capaz de produzir, por mais capaz que ele seja. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, essas coisas podem nos unir? Essas coisas podem produzir a edificação da habitação de Deus no Espírito? Não podem, né? Por isso, irmão, nós somos ser santificados pela verdade, né? E segundo, nós andamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, isso está em Efésios 2:3, e andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos, isso está em Efésios 3:17.
O homem então passou a viver na ausência total da verdade, cheio de mentiras, vazios e vaidades. O homem então precisava ser salvo pela palavra da verdade. Eu já li Efésios 1:13, e a palavra de Deus é a verdade que santifica a igreja. João 17:17, a circulação da verdade entre os membros do corpo deposita a verdade, a santidade e o amor neles, né? E o amor neles, e remove deles toda mentira, falsidade e vazios da carne. Por isso, irmãos, em Efésios, eu gostaria de ler, hoje de manhã me deu um sentimento aqui, Efésios 4, Efésios 4 diz assim, versículo 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se a gente continuar a insistir em viver no velho homem, irmão, nós só vamos nos corrompendo, né, deteriorando pela concupiscência do engano. Por isso, vamos nos renovar no espírito da nossa mente, nosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade, procedentes da verdade. Eu estou lendo numa das versões da Escritura, né, em justiça no lugar de retidão, tem várias versões que traduz para santidade. Portanto, irmãos, tanto a justiça como a santidade vem da verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Cristo é a verdade. Alguém diz, eu gostei disso, que a verdade, né, a verdade é uma referência. A verdade é algo absoluto. E essa verdade, em ação, produz justiça. Se vocês perceberam. Existe a verdade. Quando essa verdade atua, essa verdade está agindo em ação, se torna a justiça. Tudo que a verdade faz é justa, é de justiça. E essa verdade, em natureza, é a santidade. Por isso que a justiça e a santidade, ambas, procedem da verdade. Tá? Por isso nós precisamos da verdade. Quem tem a verdade, tem a santidade. Quem tem a verdade, tem a justiça. Tá? Muito bem, então vamos voltar para Apocalipse 3, para ver se a gente consegue terminar. Né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, Davi é um tipo de Cristo. Ele, né? Cristo é aquele que tem a chave do reino. Ele é o governante supremo do reino dos céus. Ele abriu uma porta para a igreja em Filadélfia e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Irmãos, então a igreja em Filadélfia, estando na condição da igreja de Filadélfia, ela própria não precisa ter força. Ela tem a palavra. Ela tem o nome do Senhor. Tá? Por isso aqui diz: conheço as tuas palavras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Por quê? Né? Tu tens poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, graças a Deus, a igreja de Filadélfia não é uma igreja poderosa, não é uma igreja capaz de fazer muitas coisas, mas a igreja que tem pouca força. Por isso, irmãos, em Lucas 17, ali fala sobre o pequenino rebanho. 17:32. E diz o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló,
né? Não, não é aqui, peraí. Onde está? Onde está o pequenino rebanho? Eu me enganei. 30 aí? 12, né? 12? Tá certo, é 12, perdão, eu errei o capítulo. Lucas 12, 32, ali diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Tá? Então, irmãos, temos pouca força, somos um pequenino rebanho, ninguém nos considera como uma grande coisa, não é isso? Mas, irmãos, como disse vários irmãos do passado, próprio Andrew Miller, né, também daquele autor daquele texto que eu li, né, ele fala, às vezes aparece um grupo obscuro para a cristandade, um grupo pequeno, não é muito considerável, né? Então, geralmente, a pessoa despreza e aparece esse grupo obscuro, mas, irmãos, às vezes, irmão, aparece como um pequenino rebanho. E Deus, aprove a Deus dar-lhes o reino. Tá? Então, irmãos, aqui diz, e as portas, né? Aqui tenho, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aqui, literalmente, eu tenho posto, eu tenho dado, né? Esse dar aqui é dar de espontânea vontade, né? Para vantagem para quem recebe, né? Deus, então, nos deu gratuitamente, né? Ele quis dar, né, para nós, o pequenino rebanho, o reino de Deus. Olha só que coisa. Por isso, irmãos, a igreja em Filadélfia tem o Senhor que fala com ela, é o santo e verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino. Irmãos, a porta pode ser enorme, mas uma chave pequenina é capaz de abrir uma porta enorme. Por isso, irmãos, nosso Senhor é aquele que tem a chave. Quem tem que ser forte não somos nós. Tem que ser aquele que tem a chave, aquele que tem a autoridade. Ele pode abrir essa porta. Ele pôs diante de nós uma porta aberta. E as portas do Hades, Mateus 16, 18. Dá uma olhada. Mateus 16, né, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, ainda que sejamos de pouca força, ainda que sejamos um pequenino rebanho, ainda que não sejamos numerosos, não sejamos poderosos neste mundo, mas, irmãos, as portas do Hades não prevalecerão, né, contra essa igreja edificada, tá bom? E o poder das trevas, Colossenses 1,13, dá uma olhada, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, nós estamos em reinos opostos contra Satanás. Nós somos transportados para o reino do amor, né, de Deus, do amor do Filho de Deus, contra, né, a autoridade das trevas. O Senhor nos tirou do mundo, do império das trevas. Por isso, irmão, nós estamos em oposição ao mundo, né, ao império das trevas. E contra a autoridade de Satanás, que está em Atos 26, 18. Irmãos, essas forças lutam contra a edificação da igreja, mas essas autoridades não têm poder para fechar a porta do reino dos céus para a igreja em Filadélfia. Vocês assistiram esses últimos tempos, né? A luta que houve, a batalha ferrenha, cruel, né? Muita difamação, calúnia, tentativa de nos calar. Mas graças ao Senhor, irmãos, essas autoridades não têm poder. Não têm poder
né, contra a igreja, é uma luta do reino de Satanás contra o reino de Deus, mas Filadélfia é o instrumento de Cristo para vencer o reino de Satanás. Né? Cristo não escolheu um grupo grande, né, poderoso, que tem representantes no Congresso Nacional para lutar contra Satanás. Não, ele escolheu um pequenino rebanho. Ele escolheu a igreja em Filadélfia, né, que tem pouca força. Por isso, continuando, irmãos, Apocalipse 3. Que tens pouca força. Conheço as tuas obras. Né, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, porque, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, a igreja em Filadélfia seguiu o exemplo de Jesus, as palavras, né, versículo João 14, 10, como diz. Nós continuamos, irmãos, como a extensão de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e padrão de comportamento. João 14, 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmãos, guardar a sua palavra é confiar que a própria palavra faz a obra de Deus. Isso faz-nos a igreja em Filadélfia que guarda a sua palavra. Por que nós guardamos a sua palavra? Porque nós cremos que a palavra que o Senhor está nos dando faz a obra de Deus. Tá? E não negar o nome do Senhor é exaltar o seu nome e ter a consciência de que é Ele quem faz todas as coisas. É reconhecer que todas as coisas provêm dEle. Isso nós vimos em João 17, não foi? João 17, versículo, né, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, irmão, reconhecer que todas as coisas provêm de Deus. Não pela nossa capacidade. Não fica se gabando, olha só o que eu fiz isso, aquilo. Eu que estou ajudando a casa de adolescentes, eu que levei os adolescentes para aquela cidade e levantei aquela cidade. Irmãos, todas as coisas provêm do Senhor. Todas as coisas provêm de Deus. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão, nada disso acontece. Graças ao Senhor, milagres e milagres estão acontecendo no nosso meio. Os adolescentes, né, estão sendo essa energia que nós estamos usando, irmão, para levar a igreja adiante. Irmão, tudo isso é feito por quem? Não é por mim, não. Né? É pelo Senhor, tudo provém do Senhor. Tá? Então, por isso, irmãos, nós guardamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Nenhum homem deve exaltar a si mesmo, achando-se capaz de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, a nossa confiança está em Deus. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3, vocês já estão carecas de saber, uso muito esses versículos, mas, irmão, eu quero falar de novo. 2 Coríntios 3, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Irmão, não temos confiança em si, não temos confiança em nós mesmos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, vocês não imaginam, a cada semana que eu preciso dar uma palavra, vocês não imaginam, por um lado, irmãos, a minha angústia no sentido de não falar a minha própria palavra. Angústia de buscar, Senhor, qual é a tua palavra? Eu não tenho direito de usurpar a tua palavra, entendeu? Então, assim, nós, irmãos, às vezes, alguns irmãos, lançam sobre mim o crédito de que tudo isso que está acontecendo, irmãos, eu que programei. Eu não consigo programar nada, não.
Não sou capaz, irmão, nem de pensar alguma coisa. Tudo isso que veio numa sequência, irmão, só Deus pode fazer. Só Deus pode programar. Homem nenhum pode programar tudo isso que o Senhor falou, que o Senhor fez. Por isso, irmãos, o homem não é capaz nem de pensar alguma coisa, como se partisse do homem. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não é mais a letra, mas o Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito dá vida, tá? Graças ao Senhor. Por isso que capítulo 4 também de 2 Coríntios, versículo 7 fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, né, seja de Deus. Não, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Homem não tem esse poder para fazer a obra de Deus. Esse poder é de Deus. Por isso, irmãos, também vocês se lembram de Jó 22, 21 a 28, no King James atualizado. Eu já li várias vezes para vocês. Eu vou ler assim rapidamente, né? Sendo assim, faze as pazes com Deus, sujeitando-se a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a prática da injustiça da tua tenda, deitares ao pó as tuas riquezas e ouro puro de Ofir, que possuis as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Então orarás a Deus e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. Tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Irmãos, é isso. Quem nos faz prosperar é ouvir a palavra e obedecer a palavra. Irmão, quem é que nos dá prosperidade é seguir a palavra. Ó Senhor Jesus. Versículo 9, voltando lá para Apocalipse 3. Alguns da sinagoga de Satanás, né? Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmão, quem são esses que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e que não são? Irmãos, alguns estão presos no judaísmo, ainda querendo, né, enfatizar que há uma classe especial da igreja, que são os sacerdotes, que servem de mediadores entre o homem e Deus. Quer impor à igreja com ordenanças de letras, com o templo material, né, e com as promessas terrenas. Isso, irmãos, isso aconteceu muito no cristianismo, né? A luta para ter clérigos, a luta por ter sacerdotes separados do povo, e a luta por ter, né, templos gigantescos, né, templos bonitos, santuosos, e também várias promessas da palavra, várias promessas terrenas. A igreja em Filadélfia já se libertou do clericalismo, de hierarquia, restaurou a função dos membros do corpo de Cristo, pois restaurou a circulação de vida por meio da palavra. Irmão, isso foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu conosco. Através da imersão, né, através da circulação da palavra, irmão, todos nós estamos ganhando vida. A vida da igreja está sendo elevada para outro patamar, né? Libertou-se também, irmãos, de seguir meramente a letra com as suas regras humanas. Antes busca seguir a direção do Espírito por meio da palavra, dando a Deus total liberdade para fazer a obra de Deus com o seu poder, não o nosso poder. Libertou a igreja das coisas terrenas, tanto em ostentação material como em realizações terrenas.
Filadélfia está determinada, como Jesus estava, em fazer a vontade de Deus, na edificação da igreja e na pregação do evangelho do reino em toda a terra habitada, com o objetivo de trazer o Senhor de volta. Amém? Versículo 10, vamos lá, voltar para o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, pelo fato da igreja de Filadélfia guardar a palavra da sua perseverança, irmão, o que quer dizer palavra da sua perseverança? Está relacionado, irmão, aos sofrimentos, tribulações necessárias na luta pelo reino. Irmãos, hoje nós não estamos pregando meramente, felicidade para todo mundo. Não estamos pregando palavras bonitas para todo mundo. Nós estamos na luta pelo reino. E quem luta pelo reino, irmão, tem que ter perseverança. Por quê? Por quê? Quem sabe? Por que quem está na luta pelo reino tem que ter perseverança? Porque oposições vêm. As perseguições vêm. Não é? A luta vem, as tribulações vêm, sofrimentos vêm. Mas, irmãos, você tem que perseverar. Então, quem persevera, irmãos, é a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia a palavra que Filadélfia recebe é a palavra da sua perseverança, é essa palavra que trará o reino de Deus à terra. E qual é o galardão para essa igreja? Essa igreja, irmãos, vai trazer de volta o que Deus desejou para a igreja desde o começo. E vai fazer a vontade de Deus. Vai edificar a igreja. E vai pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Apesar de ela ser pequena. Apesar de ser ela sem forças. Mas a palavra é poderosa. A palavra vai trabalhar. Ela vai sofrer, na luta pelo reino, mas o Senhor vai dar a palavra da perseverança para ela. E então essa palavra, irmãos, vai ganhar que galardão, O Senhor vai guardar. Vamos ler Mateus 24, 21? Mateus 24, 21. Senhor Jesus. Já estou terminando, tá? Fica tranquilo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. Sabe? E se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, os que guardam, voltando lá para Apocalipse 3, os que guardam a palavra da minha perseverança, o Senhor disse, eu também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isto é, irmãos, se nós hoje lutamos com o Senhor pelo reino do Senhor, com a palavra da perseverança, podem vir perseguições, podem vir lutas, podem vir sofrimentos. Irmão, nós vamos perseverar, lutando pela palavra. Irmão, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. O Senhor está nos fazendo ir para a África. Estamos indo para a Ásia. Estamos indo lá para a Oceania. Estamos indo lá para a América Central. Deus sabe ainda mais onde o Senhor vai nos mandar. Eu não sei. De repente o Senhor nos manda até no norte da África. Norte da África, irmãos, é uma porção de terra muito difícil. Ali é só países muçulmanos. Muito difícil entrar evangelho. Eu não sei, irmão, como o Senhor... Mas nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Estamos lutando pelo seu reino. E ao mesmo tempo, irmão, nós estamos edificando a igreja em amor. Enquanto servimos ao Senhor, estamos edificando a igreja em amor. Que vai... Irmão, quem está perseverando nisso, vai ganhar um galardão. Esse galardão é o quê? Quando se aproximar da hora da provação,
que há de vir sobre o mundo inteiro, irmãos, que está na Bíblia, em Daniel, profetizado, a última semana de Daniel. Essa última semana são os 7 anos em que haverá aparente paz e segurança. Nós estamos no meio de uma situação tumultuosa nesse momento. Situação tumultuosa no sentido da política, da economia e também social. Você não vê ninguém capaz de resolver essa situação. Não há estadista, não há líderes de consenso capaz, né, de resolver essa situação. E não há líderes na Europa, não há líderes na América do Norte, que é o país maior potência do mundo, né? Não há liderança aqui, muito menos aqui na América do Sul, né, em qualquer outro lugar. Nós não vemos essa liderança. Mas no momento, irmão, de entrar em caos esse mundo, de repente vai aparecer, em algum momento, um homem capaz de resolver essa situação mundial. E quando surge esse homem, ele vai conseguir levar tudo a uma paz mundial, é um governo central mundial, e haverá paz e segurança. E essa paz e segurança vai durar, dos 7 anos, vai durar 3 anos e meio. Quando no meio, né, enquanto todo mundo está desfrutando dessa paz e segurança, puxa, esse homem é bom mesmo, esse líder, né, realmente, finalmente, nos tirou daquela situação caótica, tal, e quando você está vivendo na paz, né, gozando dessa paz, 3 anos e meio, eis que virá repentina destruição. Aí então ele se transforma em anticristo, e então vai profanar o templo em Jerusalém, e ele vai promover a grande tribulação, tanto que serão sofrimentos, que se não abreviar os dias em 3 anos e meio, ninguém sobreviveria. Então, irmãos, eu não quero estar na grande tribulação. E quem fizer parte da igreja em Filadélfia, será livrado dessa hora da aprovação. Por isso, irmãos, vamos lutar, vale a pena. Vamos dar nosso tempo para o Senhor, nossa energia para o Senhor, nosso dinheiro para o Senhor, né, para lutar pela edificação da igreja, pelo reino de Deus, para surgimento, irmãos, da igreja em Filadélfia, que eu creio que já está surgindo, que vai terminar, né, de fazer isso. Por isso, irmãos, isto é, os que guardam a palavra da perseverança do Senhor serão arrebatados antes da grande tribulação, o que implica que os que não guardam serão deixados na provação. Então, existe, irmãos, entre os grupos cristãos, uma maneira de interpretar a Bíblia, dizendo que todos os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. Não é verdade. Somente os vencedores. Tá? Então, se tem os que serão guardados, há também os que não, que serão deixados. Tá? Então, aí, vamos terminar. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a igreja de Filadélfia já tem essa coroa. Se você está vivendo a realidade da igreja de Filadélfia, você já conquistou essa coroa. Então não deixa ninguém tomar a sua coroa. Vamos perseverar até o fim. Olha que tristeza, alguns que estavam junto de nós foram abandonar esse momento tão crucial, né? Você não vai abandonar essa coroa, não. Né? Vai, guarda, conserva o que tem, porque um forte sinal que é característico da igreja de Filadélfia é amar a vinda do Senhor. Assim como Paulo amava, né? 2 Timóteo 4:8, né? Dá uma olhadinha rapidamente. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, quem realmente ama a vinda do Senhor, apressa-se a fazer a vontade de Deus e não perde
tempo em lutar pelos seus próprios interesses. O tempo que você perde lutando pelo seu espaço na igreja, pela sua obra na igreja, você retarda a obra do Senhor. Se você retarda a obra do Senhor, você não ama a vinda do Senhor. Se você ama a vinda do Senhor, você nega os seus interesses para fazer a vontade do Senhor. Então, uma igreja com essas características é uma igreja vencedora. Ela já possui a sua coroa, ela tem que conservar só o que tem. Vamos lá, versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do seu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus e do meu novo nome. Irmãos, o vencedor reinará com Cristo durante 1000 anos na manifestação do reino dos céus. Isso está em Apocalipse 20, versículo 6. Dá uma olhada rapidamente. Só na parte final. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E serão coluna no santuário de Deus, na Nova Jerusalém, por toda a eternidade. E jamais sairá dessa posição. O que quer dizer coluna, irmãos? Coluna significa aqueles em quem Deus pode confiar a carga, a responsabilidade sobre elas, certo? E você hoje, você não se omitiu de sua responsabilidade. Se hoje você esconde-se, né? Eu não tenho tempo, eu não posso fazer, né? Aí você se esconde, você não será coluna. Mas se hoje você se propõe a assumir, né? Você sabe que às vezes os brasileiros, todo homem é técnico de futebol, né? Então, você sabe que, né, houve um tempo que acompanhava o futebol, hoje não acompanho mais, né? Não houve tempo que acompanhava o futebol, né? Eu detestava aquele jogador que está no meio de campo já avançando para a área intermediária, né? E recebe a bola, em vez de tocar para frente, toca para trás, né? Eu ficava, mas toca para frente, né? Fica naquele jogo ali que chove e não molha, né? Irmãos, assuma a responsabilidade, né? Seja um jogador que chama a responsabilidade para si. Não fica se escondendo, não. Se escondendo, desculpa de não ter tempo, desculpa de que não tem capacidade, irmão. Vamos assumir a responsabilidade. E você será coluna no santuário do meu Deus. Como é que é? Saia do, né? Não fique, não seja alguém que está escondido, tá bom? Aí, o nome gravado no vencedor indica não somente que ele pertencerá e fará parte de Deus, da cidade de Deus, mas também que Deus, a cidade de Deus e o próprio Senhor foram trabalhados nele. E que tudo fará parte de um todo. Essa é uma coisa que depois eu vou explicar. Irmão, na verdade você vai perceber essa edificação toda. Você vai ver que nós estamos sendo introduzidos em Deus. Na verdade nós vamos ser introduzidos em um todo. É um todo. Não sei explicar mais do que isso. Aí, para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esta frase está em todas as cartas escritas para 7 igrejas. Indica a importância, irmão, de termos ouvidos sensíveis para ouvir a palavra do Senhor em cada época, em cada momento. Este é o segredo de um vencedor: ouvir com diligência a voz do Senhor e pôr em prática a sua palavra. Êxodo 19, 5, quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou assim: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha palavra, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Irmãos, o segredo é ouvir a palavra do Senhor. Por 19 séculos da degradação da igreja, não aprenderam a ouvir a voz. Mas graças ao Senhor, a igreja em Filadélfia aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas.
enquanto os outros desprezam, não consideram isso a palavra do Senhor, mas nós ouvimos o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, isso nos torna a igreja em Filadélfia. Irmão, graças ao Senhor, né, vamos dar por terminado uma parte, depois nós continuaremos. Jesus é o Senhor, amém? E hoje, pessoal, nós estamos com nossos queridos irmãos da América do Norte. Cada uno de nosotros amamos la casa del Señor. Amém. Yes. Trazer esses jovens aqui para a conferência, levar eles no parque. Nós estamos abertos a isso, sermos aperfeiçoados, porque, irmão, nós cremos que estamos no caminho certo. Living in the best times of our life. Essa palavra, né, que o irmão Pedro falou, você ora, e você mandar trabalhadores, é você. Eu sei que ele mandar você, sua família. Work, we're going to bring Jesus Christ back. Everyone is beautiful because they are happy. They're happy. Amen. Como em toda temporada, como em todo episódio, nós vamos trazer para vocês muitos milagres que a palavra profética está operando em toda a terra. Então, realmente, o Senhor está chamando você. On the land we will conquer. On the land we will conquer. On the land we will conquer. On the land we will conquer.